Olá pessoal, no papo de hoje eu estou aqui com a Juliana Gatti, que é secretária municipal de Planejamento e Participação Popular, cuja pasta é responsável pelas coordenadorias de planejamento, políticas públicas para mulheres, direitos humanos, igualdade racial e participação popular. É isso, Ju? Exatamente, é isso, né? Uma mega agenda e uma missão aí nesse governo. Uma mega missão. Ju, você como analista em políticas sociais e com toda a experiência que você tem, inclusive de governo federal, que análise breve você faz para a gente sobre o corte nas políticas sociais hoje no Brasil? Olha, Lúcia, enquanto analista de política social, enquanto cidadã também, né, a gente está vivendo grandes retrocessos sociais, né? Ao longo dos últimos anos, a gente teve redução expressiva da extrema pobreza, possibilitou acesso à renda a muita gente, o acesso à educação, o acesso à universidade. A gente avançou nas políticas afirmativas, avançou demais nas políticas dos direitos humanos, criou uma base legal consistente, inclusive para a implementação dessas políticas públicas em articulação com estados e municípios. E hoje, por uma questão, né, de mudança na agenda política, né, na realidade uma crise política que a gente está vivendo, que tem um impacto considerável na economia, está tendo um impacto ainda maior, né, em todas as políticas sociais que a gente conquistou ao longo dos últimos anos. Então, eu vejo como um retrocesso enorme e isso mostra como cada vez mais a gente tem que se organizar, tem que pautar essa agenda, os movimentos sociais organizados, né, a gente conseguir fazer essa discussão, universidades, poder público. Então, essa é uma grande agenda que envolve todos nós, se a gente quiser, de fato, efetivar o que está previsto constitucionalmente, né? Que são os nossos direitos, os direitos sociais, especialmente pensando nas famílias e indivíduos que vivenciam situação de pobreza, de extrema pobreza, que se sintam cada vez mais alijados mesmo de todos os direitos básicos, né? Educação, a saúde, a renda, a habitação. Então, para quem está no serviço público, esse é um compromisso nosso, essa é a essência do nosso trabalho. Deveria ser para todos que estão no serviço público, né? Com certeza. Não é o que a gente tem visto no Brasil, mas em Araraquara... A gente está aqui para servir ao público, isso, né? Exatamente. Essa consciência do que é ser um servidor público, do que é estar trabalhando no espaço público, isso falta muito a nós e é isso que a gente precisa construir e fortalecer. Que bacana, Ju. A sua pasta é responsável, como eu já disse aqui, entre outras coisas, pela Coordenadoria de Participação Popular, que é responsável pelo orçamento participativo e que é o carro-chefe do governo Edinho. Certo? Ou seja, como eu sempre digo, Araraquara está na contramão do ambiente político atual brasileiro, né, Ju? E caminha para a reconstrução de uma cidade solidária e participativa com democracia. Conta pra gente, Ju, qual a sua avaliação sobre os resultados atingidos nas participações das plenárias regionais e temáticas até agora? Você tem surpreendido? Como é que é? Olha, Araraquara é uma grande janela de oportunidades e um grande laboratório para a gente conseguir, de fato, avançar e consolidar políticas públicas que têm como enfoque a abertura de espaços democráticos para a construção de suas agendas. Então, o orçamento participativo, né, eu já estive, né, à frente dessa agenda há 8 anos atrás, né, um pouquinho mais, há 10 anos atrás, na primeira gestão do governo Edinho, né, junto com uma equipe, né, uma coordenação, e lá atrás a gente se organizou para a agenda do orçamento participativo, foi uma agenda muito expressiva em Araraquara, e o que nos surpreende hoje, né, nesse retorno, né, com essa proposta, é a população pedindo para participar, para falar, para dizer, para ter espaço para opinar, o simples, o essencial, o dia a dia, né, o que está na sua vida. Então, o orçamento participativo, ele é isso, Lúcia. Ele é a possibilidade da gente viver a vida da cidade. Viver a vida da gestão pública, participar, se identificar com participar isso. do governo, né? Exatamente, porque geralmente, ou como senso comum, os governos são muito distantes, né, do cidadão comum, né? Eu me lembro, eu já fiz esse relato, eu passei a conhecer a cidade quando eu passei a trabalhar na prefeitura, no orçamento participativo. E acho que esse é o grande legado que ele traz, né? Essa construção de cada um, né? Essa vivência para a cidadania. E as reuniões, já que tem, né? A gente está indo ao encontro desse anseio da população que está pedindo por mais participação. Essas reuniões têm sido incríveis, assim, porque tem uma participação significativa. A gente fez 28 reuniões subregionais já, tivemos a participação de mais de 2.000 pessoas, 260 representantes foram eleitos, sendo que 70% dos representantes é mulher.
coisa que há 10 anos atrás a gente não via isso, era o inverso. Então isso mostra uma agenda, né, com debate de gênero que evoluiu, as mulheres estão ocupando também esses espaços. Que está funcionando, né? Tipo, é uma agenda que está funcionando. Né? Não é só um discurso, mas fica evidente que se a gente investe nessas agendas como um compromisso público de gestão de um governo, elas têm resultados efetivos na realidade. Então, a gente percorreu todas essas reuniões, agora a gente está na fase das reuniões regionais e as comunidades, os bairros estão se organizando muito. Tudo que está sendo escolhido, né, tudo que está sendo elencado como prioridade, porque agora está na fase de elencar a prioridade por região. Certo. Porque essa prioridade é o nosso compromisso que vai ser feito ano que vem. Porque é importante a gente sempre explicar por que o orçamento participativo. Porque tudo no serviço público que a gente faz precisa estar numa lei, que é a lei orçamentária anual. Então o que a gente executa tem que estar expresso na lei que a Câmara votou. Então ao invés da gente elaborar esse projeto de lei que a gente tem que fazer todo ano nos gabinetes, né, entre quatro paredes, o que a gente faz? A gente faz de um jeito participativo, por isso que é o orçamento participativo. Então a gente percorre a cidade nas 11 regiões, nessas 28 sub-regiões, para que a população priorize, porque os recursos são escassos. Não dá pra gente fazer tudo que a gente quer de uma vez, embora a ansiedade seja a gente queira fazer isso. Então a gente precisa eleger prioridades. E ao invés da gente fazer isso com a nossa concepção de mundo, com a nossa visão, embora a gente tenha um programa de governo, é esse programa de governo que a gente debate com a cidade e quem participa das reuniões é que decide qual que é a prioridade. É deliberativo, né? Exatamente, é deliberativo. Então, ao término dessas regiões e das plenárias temáticas, aí depois eu entro um pouco nisso, é que a gente vai ter o nosso plano de investimentos, né, e o plano de programas e ações que vai compor o projeto de lei orçamentária anual, que até o dia 30 de setembro a gente tem que entregar na Câmara. Os vereadores apreciam até o final do ano e aí vira lei para a gente executar o ano que vem. Sim, e tudo isso com a participação do cidadão, que é a coisa mais importante, porque é para eles que a gente trabalha, né? Exatamente, que é o essencial. Legal. Ô Ju, e você falou que quer falar um pouquinho sobre as temáticas. Vamos lá. Exatamente. Então, além dessas plenárias regionais, que elas são importantes porque elas trazem a diversidade das regiões da cidade, e essa diversidade ela se espelha no orçamento, né, na nossa peça orçamentária, no nosso planejamento, a gente tem as temáticas, que a gente possibilita aos grupos de mulheres, negros, juventude, pessoa com deficiência, idosos, LGBT. A gente possibilita todos esses grupos que eles participem, né, com voz prioritária, com voz ativa, e a partir das suas agendas, eles votem quem entende que é prioridade para o grupo deles, né? Sim. Que historicamente são os que não tiveram espaços, que não tiveram voz, vítimas de preconceito, são as minorias, de violência. As ditas minorias... ditas minorias são minorias entre aspas. Exatamente. Né? Minorias políticas. Exatamente. São pessoas que as vozes foram cerceadas, os espaços cerceados, né? A intolerância permeou as relações com esses grupos e essas pessoas. Então a ideia da gente ter essas plenárias temáticas específicas para isso é justamente para a gente tentar fazer valer essa voz que a gente quer que esteja espelhado no nosso orçamento, na nossa execução, nas políticas que a gente executa. E fora essas, a gente tem a plenária da cidade. Que a gente vai falar agora disso. Exatamente. Justamente, que a gente abriu mais um espaço democrático aí, que é o OP Digital, né? Isso. Que encerraram as votações e eu quero que você fale pra gente de como foi o resultado. Sim, a plenária da cidade, e esse foi o nosso primeiro experimento digital, a gente quer experimentar um pouco mais isso pro OP como um todo. Na realidade, ela convoca a cidade, ela convida a cidade para uma discussão, né, os munícipes, todas as pessoas que vivem na cidade, para uma discussão sobre a cidade. Então vamos pensar juntos a cidade. Então a gente resolveu, né, a fase de temas que a gente fez nas sub-regionais e depois a votação de prioridade nas regionais, na plenária temática da cidade, a gente resolveu fazer essa fase de temas, da escolha do tema que você considera mais importante para a cidade,
de uma forma digital. Então a gente teve uma votação expressiva dos temas aí. Então, foram 17 temas, né? Dos 17 temas foram escolhidos os 3 prioritários pela população que participou, né, no formato digital. E esses temas são os que vão para a fase presencial da plenária da cidade, que é hoje às 7 da noite, no Clube 27 de Outubro. Então estão todos convidados, convocados. Por quê? Porque os 3 temas vão estar lá e a gente precisa definir qual que é o programa, qual que é a obra, o que é que vai ser feito dentro desses temas. Então, o tema em terceiro lugar que passou foi um programa de combate à pobreza, um programa municipal de combate à pobreza. O segundo tema foi educação e o primeiro tema foi saúde. Então, a gente teve cerca de 1.200 pessoas que participaram nessa fase, votando online. E é importante que essas pessoas que votaram online participem. Né? Convidem outras pessoas, participem presencialmente, porque é ali que a gente vai decidir e definir o que de fato vai ser incluído também nesse plano de investimentos, programas e ações que vai estar junto com todas as prioridades definidas nas regionais e nas outras temáticas para a gente ter que vai compor o orçamento, o projeto de lei orçamentário que a gente vai entregar na Câmara. Legal. Só reforçando, a plenária temática da cidade, ela é voltada para a cidade toda e não para a sua região apenas, entendeu? Exatamente. Por isso que é importante que a definição da obra, do programa ou do serviço, ele atenda a cidade como um todo e não apenas uma região. É isso aí. Agradeço muito a sua presença, queria conversar muito mais, mas a gente vai conversando aí ao longo do tempo. O espaço está aberto para você sempre. E vamos reforçar o convite. Então, quem participou da votação no AP Digital, que escolheu lá um dos temas, então, gente, é importantíssimo que você que votou se mobilize e vá presencialmente hoje no Clube 27, às 7 da noite, porque é lá que vai ser decidido qual a obra, qual o programa que vai ser elencado. Exatamente. Para ser definido o ano que vem. Então, esteja presente lá no Clube 27 para escolher o que entende que é prioritário. E é isso, gostaria de chamar todos para participar e agradecer esse espaço tão importante que nos possibilita ter essa interlocução direta com quem está aí nos ouvindo. Então, é com satisfação que a gente vem aqui e contribui para isso. Junto com você, Lúcia. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, pessoal. Obrigada por nos acompanhar. E a gente se vê, então, hoje, às 7 da noite, na plenária da cidade, lá no Clube 27. Até lá. Araraquara, 200 anos. Cidade solidária e participativa.